Boa noite a todos. Obrigado aos amigos todos que estão aqui agora acompanhando mais uma aula, mais um curso, a quarta edição do curso TH360 Gestão dos Esportes. Me chamo Joari Moreira, eu como coordenador dentro do curso de gestão, né, de novos negócios e gestão dos esportes da TH360. Muito feliz em poder proporcionar mais uma edição onde buscamos cada vez mais a capacitação, a reciclagem, a formação de novos profissionais para um cenário que, ao longo desses quase 2 anos de grande desafios para a humanidade, conseguimos manter, desenvolver e iniciando cada vez mais, sempre na esperança de que, em breve, todo o aprendizado, não só dentro dos jogos eletrônicos, mas dentro da nossa vida profissional, pessoal, esteja alinhados para aí sim, né, colocar tudo em prática, o que queremos fazer e desenvolver, né, ao longo desse tempo. E lógico, primeiramente eu não posso deixar de agradecer muito quem nos proporciona estar aqui nesse momento, com saúde, com a animação de querer fazer e acontecer. Então, novamente, nosso total agradecimento e respeito aos profissionais de saúde, a quem dedicou tanto do seu conhecimento e batalha para estarmos aqui agora. Então, sempre uma salva de palmas para esses profissionais e agradeço, tá? Em nome da TH360 e todos os profissionais do curso Gestão e Esportes pela oportunidade de estar aqui, tá? Sempre, vacina ajuda, vacina salva, gente. Vamos manter essa energia em frente. Bom, e é lógico, né? Começando oficialmente dentro desta aula aberta, a quem já está, né, no aguardo, inscrito dentro do curso, no nosso muito obrigado pela confiança, por acreditar dentro dessa missão de desenvolver o cenário, né? Muito feliz com isso. E, claro, eu não vou falar aqui do cenário dos esportes, os números, todo esse universo, quando tem dois mestres aí que estão para isso. O que eu posso colaborar dentro da minha limitação desse sentido, além de juntar esses caras fantásticos, é um pouquinho do que significa este curso para nós e para mim aqui, nós, como TH360. Eu falo que eu também, dentro do que eu busquei lá atrás com a TH360 de trabalhar com o esporte, vivenciar, desenvolver, eu sei que tinha muitas barreiras e desafios. Bom, e diferente dentro da minha carreira, sou formado em logística, mas sempre querendo viver e fazer algo dentro do esporte em geral, né? Não ainda, os esportes ainda não tinham chegado, né, na minha vida. Eu queria aproveitar muito essa década dourada que tivemos dentro da gestão esportiva no Brasil, desde Pan-Americanos até Olimpíadas e Copas do Mundo e tantos outros eventos. Eu acreditava que o Brasil iria se tornar uma indústria, uma potência dentro do mercado esportivo, onde empresas, agências, todo um universo estaria sendo movimentado pela indústria do esporte. Eu, infelizmente, pelo menos na minha visão, eu não vi, acompanhei muito, tive muitas experiências, mas eu não tive essa oportunidade ou um segmento, porque muito se falou da palavra legado. Então ficou esse objetivo, né, o tal do legado, mas pelo menos o que eu gostaria de ver como indústria, o esporte em geral, ainda penso que temos muito a desenvolver. Foi quando apareceram os esportes, aí alguns personagens dentro desse caminho ao qual sou muito grato e sempre mantendo esse carinho e o meu agradecimento. Aí eu falo desde, né, o Tico, espero que esteja assistindo aí ou depois aí na gravação, né, Tico Scatena, que hoje fazendo parte da Betway, mas lá atrás, dentro de um evento de uma universidade americana, ele falando, né, não me apresentando o caminho, depois Moacir, hoje da 7W Play, que nos possibilitou os primeiros eventos relacionados aos esportes, e nisso apareceu o Gui, que daqui a pouco já vou colocar que eles são os homens aqui a apresentar,
Mas é que eu queria falar sobre isso. O meu caminho dentro dos esportes foi um caminho totalmente, não vou dizer inusitado, mas que me possibilitou hoje de viver e estar fazendo parte desse universo. Por causa de pessoas, né, desses mestres que estão aí, que vão falar um pouquinho dentro dessa aula aberta. E hoje a intenção é essa: mostrar o mercado de trabalho para que o caminho, né, seja bem mais fácil, bem mais tranquilo do que eu sei que passei isso ali pelos meados de 2016, 17. E a intenção dessa aula aberta é apresentar, desenvolver. Da minha parte, é só uma visão bem mais externa e às vezes que foge um pouco desse ambiente dos esportes, com situações ao qual atravessei e quero contribuir. Mas agora, conhecimento, análise, números. Gente, eu vou passar para essas duas sumidades. Esses caras que, sim, vão nos possibilitar ter um conhecimento e iniciar essa aula com os assuntos que queremos colocar em prática e fazer e acontecer. Sem mais milongas, eu não quero mais tomar o seu precioso tempo de vocês. Quero, então, apresentar primeiro a quem proporcionou isso, um dos primeiros reuniões, os primeiros cafezinhos que tomei ao chegar nos esportes. E hoje aí, que vai falar vivenciando uma nova carreira, os novos desafios. E é o nosso Gui Barbosa, por favor. Quero fazer questão aí de que seja bem-vindo em nome da TH 360, nossa eterna gratidão lá atrás e agora de poder possibilitar de desenvolvermos um curso juntos e fazer essa missão de colocar o que o esporte ainda não possibilitou, os esportes transformar nessa indústria. E você, assim como nós, nos possibilitou esse caminho, quero também para todos que estão aqui o seu oi e, por favor, fale que o show é de vocês aí. Seja bem-vindo, Gui. Opa, Joá, acho que primeiramente te agradeço aí também para todo mundo que está assistindo, o quão importante você é para o nosso cenário em relação a essa sua eloquência, né, essa sua vontade de espalhar conhecimento e também é, mostrar que existe oportunidade nesse mercado. Eu acho que quando eu comecei lá atrás, eu venho de uma área não muito próxima a games na época, que era finanças, trabalhei 10 anos na área financeira de algumas empresas bem legais. E quando eu comecei minha jornada nos esportes, comecei do zero, né? Não tinha conhecimento de ninguém, não conhecia tantas pessoas, né? Então, através dos eventos, através das iniciativas que existiam, eu consegui me conectar com pessoas que acabaram me proporcionando conhecimento, oportunidades, negócios, e o negócio acabou, as coisas começaram a acontecer na minha vida, na minha carreira. E eu acho que, ainda mais nesse momento que hoje que a gente se encontra, né, de ainda pandemia, né, não acabou ainda, pessoas estão morrendo aos milhares, infelizmente. Esses eventos digitais, né, a tecnologia proporciona que a gente possa se conectar, né? Então, a oportunidade que eu tive lá atrás de conhecer essas pessoas que na época faziam mercado, hoje a THE consegue proporcionar através desse evento, dessa primeira aula, né? Então, quando você me chamou lá atrás, ali, Gui, eu tenho uma ideia de um novo curso de gestão em esportes. Óbvio que a vontade é dizer sim, quis, desde o primeiro momento. É, quis trazer, né, na qualidade de coordenador alguns profissionais que eu confio, profissionais que realmente fazem a indústria acontecer e poder ajudar nessa transferência de conhecimento, né, que é tão necessária, tão importante. É uma área que desperta muita paixão, desperta muito engajamento nas pessoas, em quem trabalha também. E a gente precisa de profissionais, a gente precisa de gente que consiga suprir essa demanda, né, de conteúdo, essa demanda de iniciativas que acontecem, que é difícil a gente conseguir achar. Então, a gente espera aqui que com esse bate-papo a gente consiga abrir um pouquinho, né, o propósito do curso, falar um pouquinho também sobre novidades do mercado. Muito feliz aí de poder trazer um grande amigo da indústria. Acho que a gente começou, se não junto, quase junto, que é o Márcio. Hoje ele é responsável a nível latino-americano de uma plataforma de recrutamento, né, de pessoas para esse mercado. Não quero me alongar muito para não apresentar e deixar ele falar sobre ele, mas é muito feliz também de poder trazer nesse bate-papo mais pessoas para poder contribuir, né, e compartilhar esse conhecimento que hoje a gente tem e que a gente faz questão de poder passar para quem tem interesse, para quem quer conhecer um pouco mais de como funciona o dia a dia do mercado de esportes. Então, só gratidão e espero que seja um bom papo aí para todo mundo que está assistindo a gente ou que vai assistir depois no VOD. E mais uma vez agradecendo a THE
e a todos os alunos e todas as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais desse mundo de esportes. Vamos embora. Muito obrigado, Gui. Que isso, é recíproco esse carinho, esse agradecimento, e você agora mentorando, né? E é legal esse segundo, né, o nosso segundo convidado, professor ao qual queremos, também não vou me alongar muito, mas é fantástico saber, né, que as oportunidades agora estão mais acessíveis, onde você pode buscar, pode interagir e procurar ali, né, como se fala, desenvolver, colocar as suas skills dentro desse mercado. E é isso que eu falo em nome da TH360, que é a intenção para esse 2022 é isso: capacitação, inclusão de novos profissionais, trazer o mercado mesmo para uma nova ação de desenvolvimento, crescimento, e aquele objetivo lá atrás que eu queria com os eventos, né, que aqui centralizaram no Brasil, transformar em uma indústria do esporte. Então, por favor, Márcio, mais uma vez, a gente fala aqui dentro da TH360, dentro dos nossos cursos presenciais, que recepcionamos os professores com uma salva de palmas. Sinta-se aqui recepcionado com essa salva de palmas. Seja bem-vindo. Obrigado aí por dividir seu conhecimento. E, por favor, fique à vontade aí, que também o show é seu. Obrigado. Obrigado, Juari. Obrigado, Guilherme. Professor é uma palavra bem de responsabilidade, mas vamos tentar compartilhar realmente o conhecimento que a gente tem e adquiriu nesses últimos anos. Como o Guilherme falou, como o Gui falou, realmente a gente começou, acho que bem junto ali em 2018. Pelo menos eu comecei a acompanhar as competições, acompanhar um pouco mais de perto, conhecer um pouco mais os profissionais que faziam parte dessa indústria em 2016, 2017. E, como o Gui também comentou, realmente conhecer mesmo as pessoas. Eu conheci muito pouco antes de tentar fazer alguma coisa na área. E conheci algum profissional de social media aqui, um jornalista ali, e fui tentando fazer o meu caminho nesse mercado. Então, vi que havia algo que eu poderia fazer, que era reunir essas vagas de trabalho. As pessoas poderiam encontrar essas vagas em algum lugar, em um lugar único. Então, foi quando, em 2018, eu criei o perfil Vagas BR, Vagas com 2 Gs, e aquilo foi se desenvolvendo de uma forma muito, muito legal, muito orgânica. As pessoas começaram a perceber a importância daquele perfil lá no Twitter, naquela época. E logo acho que poucas semanas depois, eu já conheci o pessoal da Hitmarker, que fazia um trabalho desde 2017, e fui mantendo um relacionamento com eles. Então, só foi crescendo o relacionamento com eles, tanto é que no final de 2019 a gente aumentou ainda mais esse contato. E em 2020 a gente começou uma parceria do Vagas BR, utilizar a plataforma deles para poder hospedar essas vagas, colocar as vagas em um lugar para que as pessoas pudessem encontrar de uma melhor forma, não só no perfil de Twitter, mas também numa plataforma. Então, em 2020 a gente começou essa parceria, passei a trabalhar com eles no segundo semestre de 2020, saí de um trabalho que eu estava trabalhando há mais de 5 anos já, e não tinha nada a ver com esportes, com games. E em 2021 comecei a trabalhar full-time com eles, e com a perspectiva e com o planejamento de lançar uma plataforma em português. E foi quando a Hitmarker Brasil foi lançada em 2021, em junho de 2021, e a gente está agora liderando o desenvolvimento dessa plataforma, e espero que a gente continue fazendo um trabalho que ajude as pessoas a entrar nesse mercado, mudar de emprego, achar uma nova oportunidade, e também auxiliar as empresas a expor suas vagas para as pessoas e tirar essas vagas apenas da indicação, nos bastidores, e que elas vejam a luz do dia também, para que as pessoas possam encontrar cada vez mais essas oportunidades. Excelente. Muito obrigado, Márcio. Eu falo que já não é apenas mais uma questão de trabalho, diversão, mas acima de tudo uma missão. É uma missão mesmo, né, de colocar mesmo profissionais no mercado, pessoas que
ao longo desses 2 anos também estão redirecionando suas carreiras e os esportes abrigam. Eu falo isso que é fato e é por isso que eu vou tentar contribuir dentro do meu parco conhecimento do seguinte, algumas ações, né, fugindo dessa área totalmente voltada aos esportes, mas que acompanhei um pouquinho na minha trajetória profissional com outras áreas, tal qual formado ou buscando carreiras. Mas então, gente, eu vou falar um pouquinho do nosso curso, da intenção, os professores que vão ministrar as suas matérias, especialidades, que muito vão contribuir dentro da carreira profissional de cada um. E é lógico, quero finalizar com um assunto muito sério que vou colocar à parte sobre isso, mas que é fundamental e necessário dentro do nosso objetivo aqui da TH 360, como uma escola que busca todo tipo de, nessa situação de mundo, não só a batalha pela diversidade e da inclusão, mas um mundo mais justo, que é necessário o respeito, a união e os desafios que virão. Então, vou falar um pouco dos professores e da situação que eu quero citar. Bom, gente, esse curso é muito legal, porque os mais variados profissionais das áreas dentro dos esportes e também do mercado. Essa é a intenção, é uma 4ª edição muito dedicada aos profissionais de negócios, né, que desenvolvem e fazem toda a gestão da comunicação e tecnologia. Então, um breve adendo sobre os professores, né, que está lá dentro do nosso site, né, th360.com.br/cursos/esportes, a você que ainda não acompanhou. É claro que eu vou começar, né, pela nossa professora, né, ela dando toda a sua competência, simpatia, vai ser muito legal, a nossa querida Cíntia Rodrigues, né, falando principalmente sobre as marcas, a publicidade, tudo que envolve dentro desse cenário. Não vou ficar alongando muito, vou ser bem breve, tudo está ali dentro do nosso site e fiquem atentos que será fantástica cada uma dessas aulas. A Cíntia, não só dentro da matéria em si, também vai nos proporcionar a nossa atividade extra, que tem uma finalidade didática, mas que dentro disso queremos desenvolver ações que não se limite apenas ao aprendizado, mas colocaremos em prática dentro dessa atividade ações relacionadas ao universo dos esportes, ao universo dos negócios. Estamos preparando com muito carinho essa atividade extra para que seja um meio de interação, troca de ideias e entendimentos. Tá? Aguarde, vai ser lá no penúltimo dia, onde vai ser uma experiência muito legal. Passarei também já correndo um pouquinho, representando as grandes organizações, o nosso cowboy brabo, Diari Veiga, né, o Diari, tá legal, ficar aquela dupla, né, Juari e Diari, dentro aí desse curso. Bom, ele vai falar sobre a Rensga e esportes, o tema, né, claro que quando se está dentro de São Paulo, olhando como o mercado funciona, e é legal quando está ali na região centro-oeste do país, fazendo uma grande potência, e logo na primeira oportunidade do CBLOL, ter conquistado não só, né, a oportunidade de estar numa final, mas além disso, não só toda a sua comunicação, os desafios que fizeram a Rensga se transformar, né, em uma grande org, desde a captação, a busca, né, de se diferenciar e estar fora de um grande centro. Vai ser muito legal sobre isso. O Gui Machado, com a Level Up, né, dentro também dessa proposta do que fazer, dessa interação, marcas, ações dentro do universo. Luiz Pacete, fantástico, um dos grandes nomes aí, quem acompanha no LinkedIn sabe o quanto que ele alimenta e coloca o mercado, as marcas ali vivenciando não só nos esportes, mas o cenário de negócios. Então vai ser fantástico a aula dele. Luiz, uma grande pessoa, um grande profissional. Vamos também com o Fábio Mergulhão, né, dentro ali da Celoiro, falando da sua experiência de mídias sociais, das ações, ele que teve também pioneirismo com um dos grandes nomes dentro do cenário dos esportes e migrando para o streamer, certamente isso vai ser uma grande dica. Passando também para o Ale Sassaroli, né, o Sassa, que grande nome dentro do YouTube e agora dentro da sua Sassa Hub,
todo esse conhecimento, colocando em prática agora, né? Ele que, como se diz, posso estar esquecendo a palavra, mas fazendo seu projeto de catequização, que isso é fundamental, principalmente para quem está conhecendo esse mercado. João Borges, da Base. João Borges da Base agora, né, dentro do nosso... Aí, um dos motivos também importante dessa matéria, o Gui pode dizer melhor, caso queira também depois dessa nova empreitada, mas principalmente nessa nova corrida tecnológica, NFTs, cripto, cada vez mais um assunto ainda tão novo, mas que certamente a aula dele vai nos capacitar a estar bem avançados a essa nova modalidade de economia e tecnologia andando juntos, né? Finalizando a última parte, prometo, não quero enrolar muito. Vitor Frascaleri, de Sports Observer, certamente também um dos grandes veículos de comunicação na área de negócios e esportes. Muito legal o que está para oferecer na aula dele, principalmente para quem já, assim como eu, que é um seguidor das notícias. Eu falo que lembro muito daqueles jornais, eu que acompanhava um valor econômico dentro dos esportes, negócios, economia e principalmente uma percepção de marcas que o mercado brasileiro precisa, e principalmente a quem está conhecendo, aprendendo dentro desse cenário, por meio, né, do que eu leio e acompanho na Sports Observer, é muito interessante para que coloquemos no Brasil como benchmark e para quem está iniciando. É uma aula que vai ser bem rica. E o nosso João Savatin, querido João, falando, né, sobre fundamental, que eu falo, que já vamos entrar nesse assunto mais sério, né, da fundamental diversidade e inclusão dentro dessa bandeira, que já não é mais algo a olhar como diferencial, já está enraizado dentro da sociedade e é necessário entendermos isso cada vez mais, esse entendimento, até desculpa a redundância, e é fundamental os próximos passos que para nós, como profissional, como pessoa, administrador, entender como a sociedade, né, está incluída nisso. Vou fazer um respiro, que daí esse sim também é um tópico fundamental. É necessário, eu até falo que, olhando, né, as ações dentro da Twitch, tomar muito cuidado com as palavras, né, mas que é um assunto sério, fundamental, e até fico tranquilo sabendo que dentro do nosso público, dos alunos, dos profissionais que convivem conosco, fico feliz que se trata de um público educado, inteligente e que eu posso ter tranquilidade, né, para falar de peito aberto sobre esse assunto. Eu deixei por último nosso fantástico Ronaldo Geraidini, como sabe, ele faz parte do grupo Flow, né? E todos nós sabemos, não preciso entrar em detalhes do que está ocorrendo, que eu falo que é uma mudança de paradigmas que vamos refletir dentro da comunicação do nosso país, da percepção de sociedade, de comunicação, de envolvimento das marcas. Aonde eu quero chegar e dividir com vocês isso. Este que vos fala aqui nesse momento não vai tocar o assunto que tanto foi divulgado e está ainda correndo agora. Não se trata de uma pessoa que viu apenas por parte das mídias ou que vê no dia a dia. Eu que vos falo, quem é acima dos 30, 35 anos, provavelmente vai saber do que vou tocar no assunto. De uma. Estou tentando achar as palavras certas. Eu treino, mas na hora vem em mente e um pouquinho a gente vem a emoção quanto a isso, né? Mas um caso onde supremacistas dentro de de um trem teve uma situação onde houve duas vítimas, uma vítima fatal e um outro teve, né, o seu braço decepado. Quem tem 30, 35 anos ali sabe porque foi algo de comoção nacional, assim como o que acontece agora. Lógico, guardada a proporção das mídias de hoje. Eu
meio que posso falar o que sinto sobre isso e vendo hoje. Eu era de um tempo onde ali dentro da nossa comunidade tinha essa ação, olha, tome cuidado, porque alguns supremacistas ou carecas, como eram falados, estão ali e confusões aconteciam. Eu falo que dentre os nossos amigos, as nossas tribos, né, juntava skatistas, juntavam a gente falava a galera do rap, os bate-cabeças, ou os punks, eram comuns a gente olhar e, assim, sem procurar, né, outras palavras, e enxotar, e tirar dali do nosso meio. Muitas ações vieram e eram muito perigosas às vezes. Você, por causa de uma camisa de uma banda de rock a qual você estava, ou então você com um amigo estar achando que você estava num momento mais íntimo e ser vítima. Então eu falo que eu convivi, não é apenas uma percepção dentro das mídias de hoje. Então, veementemente, eu falo em nome da THE 360, na minha pessoa, Juari, repudiamos e não aceitamos qualquer tipo de apologia a essa doença que para nós ainda nos preocupa, vendo que parece que vai se normalizando, ou se por causa de um deslize ou de uma imbecilidade onde você não tem controle das suas ações, colocam-se culpas. Ou então aponta um culpado para isso. E aonde eu quero chegar? Fica o nosso apoio a profissionais como o Ronaldo e a todos os outros 70 pessoas que todo dia precisam levar o seu sustento para sua casa, que precisam trazer, né, o famoso arroz e feijão. Então, às vezes, não é justo que uma atitude estúpida comprometa 70 pessoas, 70 vidas, 70 empregos diretos, fora os indiretos. Fica aqui toda a nossa solidariedade a esses profissionais e a THE 360, a 4ª edição do curso, estará aqui aberto não só para o profissional Ronaldo Geraidini, né, nosso amigo Ronaldo, quem conhece sabe a pessoa fantástica que é, e assim como ele fala que todos que convivem com ele no dia a dia também repudiaram e também entenderam e aceitaram tudo isso, ele vai estar conosco dentro do nosso curso. E é lógico, o que era para ser uma ação apenas falando de ações que o seu grupo, a sua empresa vai tratar dentro do universo dos esportes, também vai ser um tema sobre gestão de crise. Ele falou, nós demos, caso ele quisesse, olha, não estamos preparados, vamos deixar, mas não. Agradeço muito o que ele falou, que vai estar disponível dentro do curso para falar das ações, as atitudes tomadas e, principalmente, o quanto que estão totalmente contra qualquer ato nocivo que vivenciei e que vivenciamos agora no dia a dia. Então, queremos mesmo, dentro do nosso projeto de diversidade, inclusão, união, que seja um ano de mudanças, mas mudanças para melhor. Peço desculpa por essa longa apresentação, mas precisava falar isso, que essa raça ao qual pensa que um dia tentou mudar o mundo pela força, pelo poder, pelo medo, não conseguirá, e que aqui faremos a nossa revolução dentro do objeto. É como a gente falou na aula dele, a revolução não será televisionada. Exato. Mas também não será aturada qualquer tipo de manifestação que surja contra raça, credo, cor. E é isso, gente. Peço perdão pela longa explicação, mas precisava falar isso porque vivenciei e não é justo deixarmos essas barbáries continuarem sendo relativizadas, normalizadas. Gente, peço minhas desculpas e vamos começar agora com os temas, os tópicos e falar, sabe, de uma positividade bem legal para o que está por surgir. E quero dividir com os senhores, então, os assuntos que serão pauta aí dessa aula. Tá bom, gente? Bom, só então, peraí, só um adendo aqui da matéria. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho e dividir e aprender com vocês sobre os tópicos que estão por vir, né? E pelos desafios que 2022 nos esperam. Tá certo? E, bom, doutor Guilherme, senhor Márcio, eu queria saber um pouquinho, né, dos desafios que o mercado precisarão para 2022.
porque é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo. Aí eu falo um pouquinho, né? Falei um pouco da minha juventude, situações de lá atrás, mas eu lembro de quando fazia publicidade, minha primeira faculdade, universidade de publicidade. Anos como esse, para o mercado publicitário, era um ano muito aquecido. Sabe, não só para o marketing político, mas também todo aquele mercado de brindes, de souvenirs, ainda movimentam milhões, bilhões, geram empregos. Eu gostaria de saber, né, dos senhores, que levando para esse mercado, hoje agora com tecnologia, as mídias cada vez digitais, os influenciadores, todo esse universo, eu queria saber como o mercado e pessoas que estão se adaptando e buscando dentro desse universo, como eles podem estar inseridos nesse ano aí, que com certeza continua. Muito dinheiro envolvido, muitos negócios e geração de muitos empregos. Queria a liberdade que vocês falem desses objetivos aí. Por favor, ficarei em silêncio, o show é de vocês, gente. Com licença. Ô, Joá, bacana, cara. Primeiro, o seu relato é super necessário realmente, e eu acho que ele tem muito a ver, antes de começar nesse assunto importante demais também de carreira, mas tem a ver com carreira, inclusive, porque nós, profissionais do mercado, somos, né, na verdade, os guardiões, né, cara, do que pode e do que não pode, né? E a gente realmente está no momento de basta, né, a esses movimentos que são preconceituosos, homofóbicos, transfóbicos, machistas e por aí vai. É nossa responsabilidade, né? E também isso acaba englobando os influenciadores, os players, stakeholders do mercado. Acho que a gente não pode se eximir desse assunto de maneira nenhuma. E é muito bacana a gente abrir com isso, né? Enfim. Agora, sobre as perspectivas que eu vejo para 2022, eu acho que são muitas, assim, né? A gente está principalmente com uma defasagem muito grande na área de tecnologia, em todas elas. Então, desenvolvedores, arquitetos de software, pessoas que trabalham com UI, né, que é User Interface, UX, que é User Experience, pessoas que fazem jogos, na verdade, game designers. Hoje a gente tem realmente um mercado muito aquecido aqui no Brasil, inclusive, com empresas como Wildlife, Tap Games, Fanati, desenvolvedores brasileiros, que precisam de mão de obra qualificada e não consegue achar. Muitas das vezes até tendo que contratar pessoas de outros países, né? E eu acho que um ponto importante de sempre mencionar em relação à carreira, muitas portas que foram abertas para mim no mercado, na minha carreira, foi por conta do inglês. E por mais chavão que possa ser, por mais, né, repetitivo que possa ser, é muito importante que, para quem deseja trabalhar no mundo de games e esportes, que conheça uma segunda língua, que conheça o inglês, que conheça o espanhol como segunda língua. Hoje em dia, até com o advento aí de tantas empresas que vêm da Ásia, da China, mandarim, são vagas que precisam, né, desse tipo de profissional que tem esse conhecimento, porque você tem uma exposição global, né? Normalmente você trabalha com games e esportes, você está trabalhando com as matrizes também, com os escritórios centrais. Então, a troca de informação entre profissionais é constante. Então, não só você poder escrever e interpretar, mas também você falar, explicar o que está acontecendo. Então, acho que esse movimento de investimento na educação, no conhecimento, ele vai cada vez mais ser necessário, porque não é só mais o que você conhece, né, suas habilidades técnicas, mas também suas habilidades interpessoais. E muitas delas você só aprende conversando, trabalhando e interagindo com pessoas, né? E eu acho que o ambiente de aula, né, o ambiente de aprendizado, ele proporciona isso bastante. Também não é engraçado, não quero me estender muito aqui, também quero ouvir do Márcio, como, né, um grande especialista em carreiras, em mercado, em vagas, né? Tudo começou com vagas, com 2 Gs, e acho que é legal a gente poder também ouvir a visão dele. Opa. Só pegando também o gancho da fala de Juari, é uma pena que tenha demorado tanto para uma atitude ter sido tomada em relação a tudo que tem acontecido no Flow, enfim.
tudo que foi falado em outros episódios, e espero que seja apenas um começo de uma mudança e de algo que nem deveria estar acontecendo. Sobre o ano de 2022, em relação a como você falou, que é tão aquecido por conta de eleições, por conta da Copa do Mundo, uma coisa que eu fico apenas esperando acontecer, mas aí é questão mais de como as empresas vão lidar com isso, porque é toda uma questão de contratos e negócios a serem efetivados, quando e se é necessário para esse mercado de esporte, principalmente, a exploração de uma Copa do Mundo que chama tanta atenção de um público, de toda uma população mundial, e se é possível isso ser feito também dentro dos esportes. Eu acredito que Gui até pode lembrar mais do que eu, algumas iniciativas de Copa do Mundo, de até mesmo Olimpíadas envolvendo esportes, mas acho que tem poucas ainda iniciativas nesse sentido, mas tem toda uma questão como falei, de marketing, de relacionamento de negócios, questão de marca. A Copa do Mundo é algo registrado pela FIFA, enfim, mas seria muito interessante também ver organizações e iniciativas nesse sentido de envolver os esportes tradicionais, nesse caso futebol, mas também em outros momentos, como já foi ano passado ou em outros anos, o envolvimento de esportes eletrônicos também nas Olimpíadas. Então, sobre o que o Gui falou em relação a conhecimento, essa questão de ter um inglês e ter conhecimento para poder participar dos processos seletivos da melhor maneira possível, de entrar nesse mercado. Eu vejo sempre, espero que esse meu discurso mude daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, espero, mas eu vejo que, primeiro, o mercado está se profissionalizando e realmente precisa de pessoas que já têm toda uma bagagem para poder criar um espaço saudável para pessoas novas entrarem nesse mercado, para que pessoas entrem como estagiário, que sejam orientados por alguém que seja mais sênior, que seja mais tenha um conhecimento mais pleno, e não uma pessoa entrando e tendo todas as responsabilidades de um profissional que não é para ser de um estagiário. Então, eu espero que daqui a pouco tempo esse mercado já esteja, principalmente o mercado de esportes, que o mercado de games tem todo um desenvolvimento diferente, já é mais antigo, tem toda uma história dentro da indústria do mercado de trabalho, mas principalmente no de esportes, que essa fase de profissionalização de fato chegue e abra espaço para pessoas que estão querendo começar ou mesmo estão querendo sair de um mercado e entrar no outro. Opa, bom, excelente. Então, né, um pouquinho da percepção, né, externa que eu tenho, é que eu fico, né, olhando eventos como Copa do Mundo, e agora tendo aí cada vez mais as brigas das publishers, né? Briga, eu falo no sentido positivo. Você vê uma revolução, né, da Konami com o eFootball. Vemos a FIFA, né, / EA, que até ficava, né, aquela questão: será que vai renovar a propriedade da marca? Será que vão desenvolver? E eu sempre olhava aqui, eu sei que a FIFA é muito rígida quanto às ações, né, de licenciamento ou autorização. De novo, né, um pouquinho do lado passado. Antes você poderia colocar qualquer incitação à Copa do Mundo no seu estabelecimento. Agora, a propriedade do nome Copa do Mundo, alusões às cores, aos atletas, certamente isso cada vez está mais pesado. Mas eles têm os patrocinadores, podemos dizer, Coca-Cola, Kia, Hyundai, Budweiser / Ambev, né? Olhar ações conjuntas com ela, seja em um shopping center, alguma ação diferenciada, né? Então, eu falo que isso aprendi ao longo do tempo conversando com vocês, que as oportunidades também são ali, encontrando onde há uma determinada brecha, né? E eu fico muito feliz com isso, de que, pelo menos agora também,
utilizando novos influencers com esse tema, o próprio TikTok, desenvolvendo uma comunicação, quem sabe alguém conhecendo, levantando temas, né? Isso daí é muito legal de desenvolver e criar futuramente, né? Mas, novamente, é só um breve adendo, eu não quero, né, falar o que vocês já explicam com maestria. E só avisando, né, para os amigos que estão acompanhando, né, deixem suas perguntas, estaremos aqui com o nosso chat lendo, acompanhando, transferindo para os professores, né? Contribuição de vocês, o conhecimento será fundamental. Enquanto as perguntas não vêm, vamos aqui trocando ideia e desenvolvendo, né? E um outro tema, né, que eu queria saber de vocês que acompanharam, principalmente ao longo desses 2 anos de grandes desafios, né? Mas que com a esperança de que em breve vamos retomar e fazendo com responsabilidade e diminuindo e todo mundo vacinando, não podemos esquecer disso, né? Mas o que eu queria saber de vocês que é o seguinte, estamos, né, nessa esperança de, aos poucos, começar gradativamente as ações presenciais, colocarmos em prática o nosso conhecimento na teoria, que está aqui no projeto Colocar em Prática, conhecer os amigos que fizemos ao longo do tempo aqui online, né, desenvolvendo. E queria saber para vocês que, dentro dessa temática, dentro dos futuros eventos presenciais que estão por vir, e não só das grandes, das imensas, mas também pequenas que podem surgir em pequenas cidades, pequenas ações, feiras, né? Queria saber, ao longo desse Brasilzão assim, as oportunidades que podem surgir nessa nova leva aí de um novo encontro de ações e como posso dizer, o que pensam de quais oportunidades que vão surgir, novos skills e capacidades que os profissionais precisarão para essas ações que vão surgir presencialmente. Se ficou alguma dúvida na pergunta, por favor, gente, fique à vontade aí de tentar filtrar mais. Boa. Acho que bem rápido aqui. Hoje a gente tem um cenário de incerteza ainda, né? Quando a gente vai retornar, então os carnavais foram ou cancelados ou postergados. Existe uma expectativa muito otimista para o segundo semestre. Eu sou da turma dos otimistas também. Eu acho que em algum momento a pandemia vai deixar de ser pandemia e virar uma endemia, que a gente vai precisar combater com as medidas sanitárias, com máscara, talvez por mais tempo, mas eu acho que daqui a pouquinho, no segundo semestre, tudo é certo, a gente volta para os eventos presenciais, né? E eu acho que com eles, eu acho que vai haver um fenômeno aí de uma demanda reprimida das pessoas. As pessoas estão muito tempo em casa, muito tempo, né, sem se encontrar, né, muitas das vezes, e eu acho que esses eventos que vão acontecer vão ser muito grandes, né? Então, eventos que acontecem tradicionalmente no final do ano, como o BGS, como o Comic Con, acho que vão ter bastante força aí, né, com a comunidade. A BGS, por exemplo, anunciou que vai ter mais 2 dias adicionais, né, de 5 para 7 dias. A Comic Con, acredito que vai acontecer também no final do ano, trazendo os convidados, né? A Comic Con muito mais focada no mercado geek, mas também tem um peso muito grande lá em games e esportes. Então, acho que existe um caminho otimista. E em relação a mercado de trabalho, em relação a como as pessoas podem participar disso, o que eu posso dizer é que esses eventos são incríveis para você conhecer as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Você vê desenvolvedores, você vê o pessoal de marketing que trabalha com jogos, você vê o pessoal de distribuição que trabalha com jogos, marcas interessadas em patrocinar iniciativas. É o que a gente fazia antes, né? Trocar cartão, né? Hoje em dia, acho que nem existe mais cartão, né, de visita. É tudo no QR Code. Mas, para quem tiver a oportunidade de poder estar num desses eventos, acho que é bem interessante poder participar. E para quem nunca teve uma experiência no mercado de games e quer começar, normalmente esses eventos também abrem cadastro para voluntários, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem ali aprender como funciona o dia a dia, né, desses eventos, né? Acho que eventos, inclusive, é uma carreira muito interessante, né? Quem faz, né, acontecer, ele põe de pé, né? Contrata empresas, fornecedores, materiais, iluminação, logística, transporte, para, né, o circo, né, que a gente vê dos eventos, né, que a gente costuma só acompanhar, ou pelo menos eu, né, quando fala de evento, me lembra muito Fórmula 1, né, como você consegue mudar toda uma infraestrutura de um local para receber, né, os pilotos, os carros, os patrocinadores,
Então, acho que me dá uma animada, assim, essa perspectiva de ter eventos no segundo semestre. Tá? É muito cauteloso ainda nesse começo de ano, infelizmente, mas otimista aí para o segundo semestre com os eventos voltando. Realmente concordo aí com o Gui em relação a essa cautela, só que tem aquele lado que muitos desses eventos são planejados com muita antecedência, então as pessoas que estão por trás das organizações realmente têm que ter em mente o que é que vai ser feito. O Gui mencionou a BGS, tem a possibilidade aí do Major de CSGO vir para o Brasil, tem ainda... não tem confirmação e, pessoalmente falando, ainda não tive a oportunidade de participar de algo assim, porque justamente quando eu comecei não era, pelo menos ainda não estava sendo possível para mim me deslocar, por exemplo, para um Rio de Janeiro da vida, para São Paulo, mas quando tive a possibilidade, começou infelizmente a pandemia e eu não pude ir, por exemplo, para o CSGO, o Major do Rio, que ia ter, acabou não tendo, enfim. Mas, como o Gui falou, acho que uma das coisas principais para quem quer começar, pelo menos, nesse mercado é justamente conhecer de perto, seja a estrutura, seja a produção de um evento, seja a produção daqueles stands, as ações que as empresas fazem naqueles stands, mas também, principalmente, conhecer as pessoas que trabalham com isso, conhecer não só aquele influencer, não só aquele jogador que pode estar no stand de uma organização de esportes, mas também todo o pessoal de marketing que faz acontecer muitas das ações que acontecem nesse tipo de evento. O pessoal de relações públicas, por exemplo, eu sempre vejo, antes da pandemia, enfim, acontecer, eu via a Branca Galdino falando sobre o quanto ela andava em feiras fazendo seu trabalho, né, de atendimento, de falar com o público, de atender seus clientes naquela feira, mas também de conversar com as pessoas que estavam ali querendo conhecer um pouco mais do que ela fazia. E é da mesma forma para qualquer outra área, digamos assim, porque o que mais tem é profissional ali. E o que eu sinto desde que eu comecei a trabalhar nessa área é como as pessoas são solícitas em conversar com você e trocar realmente ideia e te mostrar alguns caminhos de como você pode, por exemplo, um designer, uma pessoa que quer ser designer, por exemplo, iniciar nessa área. E muitos designers, por exemplo, vão estar nesses eventos porque vão estar seja visitando, seja nos stands das suas empresas, mas não tendo a possibilidade de participar desses eventos, não tendo a possibilidade desses eventos presenciais acontecerem, eles estão disponíveis também nas redes sociais, eles estão disponíveis em eventos online como esses aqui. Então, acredito que parte também da pessoa que quer entrar nessa área de ir atrás e conversar com essas pessoas e fazer esse primeiro contato para conhecer um pouco mais e até mesmo saber se é aquilo mesmo que aquela pessoa quer fazer. Se ela quer entrar ali porque ela gosta de jogar ou se ela quer entrar ali porque, além de gostar de jogar, ela quer fazer a diferença, seja num estúdio de jogos, seja numa organização de esportes. Excelente essas colocações. E o importante é que, conforme ouvindo, né, o relato, a experiência de vocês, foi passando algumas experiências e situações ao qual acompanhei e, né, sou testemunha viva disso. Como, por exemplo, né, eu agradeço muito mais uma vez a pessoa do Gui, onde nos nossos primeiros eventos, uma das BGS, né, estávamos ali em um dos estandes da Twitch, né, na área ali, VIP, e ali conhecendo muitos profissionais e falando do nosso proposto, né, entre streamers, pro players, CEOs de organizações. Eu estava ali, né, falando quem eu era, falando um pouco da TH360 e fiquei feliz que era o seguinte, claro, num mundo que a gente nem imaginava como estaríamos hoje, mas eu lembro muito de ouvir essa frase: conte comigo para o que precisar. E ao longo desses 2 anos, as pessoas que lá atrás falaram isso
estavam conosco agora nesse curso, ministrando, desenvolvendo e, de um jeito ou de outro, mudando o cenário. E é por isso que eu sou grato, em nome da TH 360, de todo esse acolhimento. Acolhimento que, em algumas modalidades fora dos esportes, não foi isso. Às vezes, os interesses, os desafios eram outros. Então, novamente, a você que está conhecendo ou se reciclando dentro desse mercado, esse curso será fundamental, será fantástico para isso, porque até dentro do grupo de WhatsApp, ao qual os alunos que já estão sendo inscritos, já estão fazendo parte, são profissionais de mercados ali que empresas e organizações fabulosas que estão querendo trocar ideias, trocar conhecimento, e eu sei que vai ser mesmo ali, negócios vão ser desenvolvidos de uma maneira muito natural, vendo a tamanha quantidade de pessoas competentes dentro desse curso e que estão tanto do outro lado ali aprendendo e para contribuir. E só inteirando um pouco, né, olhando aqui, né, falando sobre o chat, já vieram algumas perguntas de alguns temas que nós passamos, mas vamos colocar em prática, até em respeito, né, aos alunos que colocaram, e a gente vai colocando ao longo do tempo, mas só iniciando as primeiras questões. Primeiro, ao EDG Sênior, como se os alunos interagem com os professores. Sim, como que é a dinâmica, né? Geralmente, a aula dura na casa de 80 minutos, né? 1h20. Geralmente, demos a liberdade do professor de ou ministrar totalmente e no final dedicamos as perguntas, as questões, ou caso ele queira, numa pausa ou outra, responder alguma pergunta, algo pertinente ao tema, mas a pergunta qual você quis, sim, há essa interação. Lógico, né, por se tratar de online, não dá, né, para ter aquele tete-a-tete, ou às vezes conseguir todas as questões, mas a gente tenta desenvolver de um modo onde as perguntas que tenham a mesma sinergia, colocamos dentro de uma só e distribuímos o leque máximo de questões e perguntas para que, né, aumente, né, a gama de conhecimento de todos, né? Mas há essa interação, sim. Bom, gente, só colocando então a pergunta que veio primeiro, lá ainda do tema futebol virtual, da Lari Galo. Muito obrigado por estar acompanhando. E ela pergunta, né, se em ano de Copa do Mundo e campeonatos voltados ao futebol virtual, né, em ano de Copa do Mundo, o futebol virtual é um bom caminho para os esportes, para essas ações. O que os senhores acham sobre isso? Olha, eu acho que existe um caminho bem interessante, né, com o esporte virtual, né, com FIFA, com e futebol e outros jogos, outros títulos. Inclusive nas Olimpíadas houve um aceno, né, do COI, né, oferecendo competições de esportes entre os jogos tradicionais, mas os jogos online eram meio simulação de vela, simulação de atletismo, eram simulações de esportes tradicionais, né, basicamente, simuladores. Tinha até corrida também, se eu não me engano. Então a gente está um pouquinho longe, eu imagino, do League of Legends, né, de outros jogos nas Olimpíadas. Mas com o esporte virtual, né, com o futebol digital, eu vejo algumas iniciativas acontecendo já. Hoje existe a COEL, que é a Kickoff Electronic League, do meu amigo Felipe Carvalho, grande amigo da indústria, do Moacir, né, da 7W Play. Eles organizam, acho que, a primeira grande iniciativa organizada, né, de FIFA, basicamente. Né? Então, tem várias equipes tanto do futebol tradicional como equipes de esportes participando, com premiações, com conteúdo, com uma transmissão bem, bem interessante. Da mesma forma que é legal, muitas pessoas, né, se identificam, jogam FIFA, né? O FIFA é um dos jogos que mais vende, faz dinheiro no mundo todo. Existe o desafio da similaridade. Né? Então, as pessoas que gostam de futebol, provavelmente elas assistem futebol, né? Assistem o time jogar. Então, a narrativa de você justificar alguém assistir, alguém consumir um conteúdo de futebol digital é desafiadora nesse sentido, porque não existem tantas pessoas assim, né? Então, você tem que construir um caminho que a Coa fez muito bem. Eu vejo algumas iniciativas mais pontuais do Pro Clubs, né, que é o modo 11 contra 11. Então, são 22 jogadores, do goleiro ao atacante jogando ali. É muito interessante. E são milhões de pessoas que jogam, né? Mas existe esse desafio da audiência. Como você constrói uma audiência
né, de um jogo que existe fisicamente, né? O League of Legends não existe, Counter-Strike não existe, né? Mas o futebol digital ele existe, né, de verdade. Então, é um misto de bastante desafio, mas com um potencial muito grande, né? Porque todos esses jogadores de futebol jogam FIFA, né? Então, existe aí uma oportunidade, eu diria. Existe também uma questão, acho que jurídica e legal também, que eu não sou advogado, então não domino 100%, mas em relação ao direito de imagem, né? Dos jogadores, né? Até porque o fato de você ter a licença do jogo não significa que você pode reproduzir de forma comercial, né? Então, existem algumas restrições que também não permitem que tantas iniciativas sejam popularizadas nesse sentido. Mas acho que é sempre um caminho interessante, assim, eu vejo com bastante interesse aí como funciona o futebol digital. Márcio? Eu acho que oportunidade sempre tem de fazer essa integração de grandes eventos, por exemplo, como da Copa do Mundo, e envolver algo que é diretamente ligado ao futebol da vida real, que são os jogos que são que simulam o futebol, que tem essa ligação com o futebol, mas acho que também até outros tipos de interação é possível ser feita. Não sei se vocês chegaram a ver, mas essa semana, domingo, vai ter o Super Bowl, e essa semana a própria NFL anunciou uma parceria com uma das grandes organizações lá de esportes da América do Norte, que é a FaZe Clan, de fazer essa interação, de fazer iniciativas juntando esses dois universos de esportes com esportes tradicionais. Então, eu acho que nem sempre é tão óbvio assim, vamos fazer um campeonato de FIFA ou de futebol por conta de estar em ano de Copa do Mundo, mas criar outros tipos de ter em mente outros tipos de iniciativas, como o próprio Free Fire, que patrocina a CBF e quis colocar sua marca ali, porque realmente é algo, é um fenômeno, digamos assim, dentro do esporte eletrônico nacional. Então, ele sabe da importância que é o futebol para muita gente que também gosta de esportes. Então, acho que dá para pensar não só em iniciativas óbvias, digamos assim, mas pensar em outras formas de se relacionar com esse mundo de esportes. E acho que só para mencionar, já que Gui falou sobre a questão lá das Olimpíadas, em 2018 teve uma iniciativa do Comitê Olímpico Internacional envolvendo StarCraft 2 até, e o Canadá foi campeão na época, e acho que já foi um primeiro passo aí para ter outros tipos de jogos dentro das Olimpíadas, por exemplo. Eu tô até anotando para não esquecer 3 pontos que eu gostaria de contribuir, né, dentro do meu limite aqui, mas eu falo que é relacionado às marcas, né? Você vê grandes empresas como Mastercard, a C6, né? A gente falou da Coil. Ela está, né, patrocinando um evento de futebol virtual. Por que ela não está no futebol tradicional? É uma provocação que quero transferir a vocês, né? Os jogos asiáticos, que é a espécie de pan-americano, já colocaram, né, no radar ações de esportes. Já começam ali ter, né, uma semente plantada. E um último também que eu gosto de que abra-se para essa reflexão, teve dentro das Olimpíadas Especiais, ao qual eu vejo que no Brasil ainda não há tanta divulgação, mas vamos olhar como oportunidades. Olimpíadas Especiais são, né, com garotos, jovens, adultos que têm, né, problemas limitados, e o Xbox fez uma parceria dentro dessas Olimpíadas, onde utilizou o jogo Forza, né, o GT, de automobilismo. Quer dizer, eu falo que essas ações, o que falta para colocarmos no Brasil? Entender sobre licença, o jurídico, que nem o Gui falou, não quero estender, mas eu gostaria de jogar essas provocações para o que falta para nós trazermos ao mercado brasileiro, né? Mas, por favor, vou dar seguimento aqui, porque ainda tem outros tópicos, outras perguntas e, por favor, é de vocês aí o espetáculo. E, novamente, gente, o curso está muito legal. Os profissionais, cada ponto que foi aqui discutido, levantado, o que faltou para nós, cada professor ali tem um ponto onde vai muito acrescentar e dentro desse quebra-cabeça vai ter o que contribuir para
o desenvolvimento profissional de vocês e desenvolver o cenário cada vez mais. Bom, gente, ainda, né, queira ou não, a gente falou de um lado, né, do fim da pandemia, que torcemos que seja em breve, cada vez mais, né, se encontrarmos novamente. Até depois um caos, mas vou deixar para depois, se eu não esquecer, né, ter coragem para contar, onde está envolvido o Sr. Gui. Vamos ver se ele lembra depois. Mas enquanto isso, ainda se mantém, né, essas ações aí de isolamento, né? Tanto estou aqui longe de casa, porque houve um surto na vizinhança, a gente preferiu estar aqui como prevenção, né? Então ainda continua os stream, os eventos, torneios online continuam fortes, continuam em evidência, atraindo audiências, marcas e ações. Então, dentro disso, claro, é o trabalho remoto, né? Mas o que pensam a continuidade e o que ainda é necessário dentro do mercado para uma maior a continuação mesmo, mas que ainda se mantenham como opção, não apenas aquelas coisas híbridas, mas que o stream, os eventos online e torneios estejam dentro do cronograma, do calendário e das ações de trabalho e de uso de profissionais neste mercado, senhores. Quais as opiniões de vocês? Eu acho que esse modelo híbrido que acabou acontecendo para algumas empresas, né, de permitir por um certo período de tempo você trabalhar de casa, foi muito bom, assim, porque não necessariamente você vai ser produtivo depois de encarar horas de trânsito, horas e horas de condução, transporte público, muitas vezes é precário. Óbvio que as pessoas que puderam, né, permanecer durante essa pandemia, durante esses 2 anos aí quase de casa, são as privilegiadas, né, de poderem ter essa oportunidade. Muita gente não teve esse privilégio. Pessoas que trabalham no comércio, principalmente, em mercados, farmácias, enfim, hospitais. Mas eu acho que à medida que a gente volta, né, para esse normal, né, ou esse novo normal, eu acredito que vai haver uma flexibilização um pouco melhor, né? E se tem uma coisa também que aconteceu durante esse tempo, nunca se deu tanto valor aí ao conteúdo, né, ao live streaming. Muitas das vezes, eu acho que em 2020, né, descobriu-se de repente que existia live, né? Descobriu-se que de repente existia Twitch. Então houve aí muitas iniciativas nesse meio, né? Eu acho que o Flow, inclusive, citando como exemplo, né, se popularizou durante a pandemia, né? Muitas pessoas em casa começaram a acompanhar, né, se interessaram para acompanhar esses conteúdos. E dentro dessa narrativa, né, de criação de conteúdo ficou muito mais fácil, assim, né? As tecnologias se popularizaram. Então, ferramentas como o Zoom, e entre outras, né, que já existe, Google Meet ficou mais popularizado, hoje permite que a gente tenha, né, uma facilidade de comunicação, né? E, consequentemente, né, a gente vê esses números estrondosos aí de consumo de audiência, né? O Brasil hoje é a terceira maior audiência de esportes do mundo, só atrás aí da China e dos Estados Unidos. As pessoas gostam muito de se engajar com esse tema, as pessoas comentam muito. O CBLOL foi divulgado pelo Twitter, né, como o campeonato de esportes mais divulgado na plataforma, né, acima aí do próprio Mundial, né, de outros eventos na Europa, nos Estados Unidos. Então, o brasileiro realmente gosta de consumir conteúdo, o brasileiro cada vez mais está consumindo conteúdo por conta disso. E uma vez que a gente volte, né, talvez exista uma queda, não é o que eu acho que vai acontecer, mas cada vez mais as pessoas vão consumir. A tecnologia hoje está avançando muito rápido, né? E a gente está vivendo essa transição da Web 2 para a Web 3 através de blockchain e outras tecnologias. Então, acho que poder entender isso, poder participar disso, é uma oportunidade. Então, hoje, com mais criadores de conteúdo, abre oportunidade para designers construírem overlays, construírem, né, como que mostra ali a tela do influenciador, do criador de conteúdo, cria também oportunidade para a pessoa que trabalha na parte técnica de broadcast, né, como é que você faz a integração, como é que você faz uma live, como é que você melhora uma live de criador de conteúdo. Você tem fenômenos como, né, o Casimiro, como o Gaules, como o Yoda, entre muitos outros, que tem uma estrutura, tem empresas, né, que tocam ali a vida deles, né? Então, é uma gama de profissionais que trabalha ali e que aprenderam na raça, né? Então, eu acho que se tem uma coisa aí que a gente viu, né, que as pessoas precisam, estão consumindo cada vez mais conteúdo.
O bom dessa questão dos eventos online, pegando primeiro essa parte relacionada com os esportes, sobre essa parte remota, é porque a gente já consumia muita coisa, mesmo com os eventos presenciais, porque o que mais acontecia antes da pandemia, óbvio, eram os campeonatos de LoL, os campeonatos de CSGO, Dota, todos em algum lugar do mundo, com restrição de público, óbvio, por conta das arenas, mas com a maior parte da audiência online e assistindo aquele conteúdo sendo feito dentro daquela arena. Então, acredito que foi só infelizmente, essa parte da pandemia que limitou o acontecimento dos eventos presenciais, mas a parte online já existia e era bem popularizada para a gente, tanto é como o Gui falou, o pessoal descobriu a Twitch nas lives de música, mas o pessoal dos esportes já tinha aquela plataforma muito popularizada entre eles. Então, espero que continue a produção, a qualidade da produção de conteúdo, porque não é só apenas transmitir algo e mostrar aquela competição sendo realizada, mas tem toda uma estrutura de profissionais, como o Gui falou, da parte técnica, mas também da parte de visual ali, de apresentadores, de comentaristas, de apresentadores, narradores e hosts em relação aos campeonatos. Então, surge toda uma gama de necessidade de profissionais para estarem aptos a participar dessa produção de conteúdo, dessas produções maiores de conteúdos, que são os eventos, ainda que online. E em relação essa parte do trabalho remoto, algo que foi muito bom, que veio como positivo, pelo menos, né, nesse sentido, óbvio, sempre com cuidado de falar algo positivo em relação à pandemia, mas foi dessa possibilidade das pessoas trabalharem em casa, quando muitas vezes as oportunidades eram apenas, principalmente aqui no Brasil, no eixo ali Rio-São Paulo, e muito mais ainda São Paulo, algumas coisas ali pelos estados do Sul, e felizmente houve essa abertura para mais profissionais terem a possibilidade de trabalhar em diversas empresas aqui do Brasil. Eu até separei uns números aqui em relação à quantidade de vagas, por exemplo. No ano passado, a quantidade de vagas remotas que a gente cadastrou na plataforma da gente foi de 203 vagas remotas no Brasil. Ano passado não, 2020, desculpe. Em 2020 foram 203 vagas remotas. E ano passado já pulou para 817 vagas remotas. Então, é algo positivo ter essa possibilidade de mais pessoas terem acesso a algumas das oportunidades que ficariam restritas a cidades como São Paulo e Rio. E ainda mais também as oportunidades que surgiram das empresas lá de fora abrirem trabalho remoto para qualquer lugar do mundo. Ainda que já existisse isso de forma reduzida, mas 2020, 2021 foi algo que deu um boom nesse sentido também, que é algo muito positivo, porque também abre a possibilidade das pessoas trabalharem com pessoas do mundo todo e também receberem naquelas moedas, principalmente as mais valorizadas, como dólar, euro e libra. Acho que mutou, Marcelo, mutou o som na sua última frase. Você estava falando dólar, ou será que fui eu que mutei? Agora queria tirar a dúvida pessoal, mas acho que eu fiquei sem entender os últimos pontos quando você estava falando do dólar. Não, a única coisa que eu comentei após isso foi a questão dessa possibilidade que abre das pessoas poderem trabalhar com pessoas do mundo todo, em outros ambientes de trabalho, ainda que a pessoa seja de casa, mas também da possibilidade de elas receberem em dólar, libra, euro, essas moedas mais valorizadas que o real. Ah, perfeito. Não, legal, excelente esses adendos. Não vou estender, porque não domino. Vivenciei do modo, né, duro, que foi ali. Você sair do dia a dia, o Gui sabia como que era o dia a dia nosso aqui da THE. Eu que ainda moro no interior, era trem, era visitas, idas, desenvolvendo projetos, de repente apareceu isso, mas nos tirou da zona de conforto e também nos mostra, né, a necessidade de adaptação.
E foram 2 anos assim também de muitas conquistas, de trazer profissionais de fora do país que antes impossibilitaria logisticamente de trazer para um evento, para um curso, podemos agora juntar e trazer esse conhecimento. Isso para nós foi fundamental, e que fica a torcida de entender, de fazer esse balanço mesmo entre presencial, EAD, as ações gradativas. É um novo mundo que vamos passando. Vieram algumas perguntas até referente ao tema, né? Eu acabei deixando alguns que foram, né? Os temas foram tocando e passou para trás, mas vou fazer um pequeno resumo até para os senhores darem uma pitada, alguma coisa, caso não tenha concluído, antes de passar para o próximo tema. Mas só passando aqui com as perguntas dos amigos e amigas, até posso ajudar um pouquinho. A Amanda W falou, né? Ela pergunta: como vocês enxergam o trabalho relacionado à saúde mental dentro dos esportes? Há um crescimento também de novos acessos para profissionais da psicologia na área e indústria? Antes dos senhores responder, só falar, né, que dentro da nossa 4ª edição, né, o objetivo da TH 360 com os cursos é ampliar o máximo de ações e profissionais. Nós tivemos na nossa 3ª edição, né, a fantástica Yasmin Benak, falando dentro do curso Diversidade e Inclusão, né, dos desafios, não só do mercado em si, mas principalmente para a comunidade LGBTQIA+, para a comunidade preta, dos desafios dentro do universo dos esportes. Então, foi a nossa psicóloga, e aguarde novidades, tá bom? Sobre esse assunto, mas aqui o foco é essa 4ª edição. Mas ao longo desses 2 anos, N assuntos e ações que colocamos para contribuir no cenário dos esportes com os profissionais. Tá, senhores, por favor, relacionado a esse tema psicologia, que vocês podem contribuir? Bem rápido aqui, né, para a gente não se estender e também tentar responder todas as perguntas, tá? Mas, felizmente, sim, existe bastante oportunidade na área da psicologia, na parte do preparo mental dos jogadores, né? Os jogadores, eles, hoje em dia, são atletas, né? Então, eles têm uma rotina de vida, né, de um metabolismo bem acelerado, precisam de uma alimentação regrada, precisam de exercício físico para aguentar ali as muitas horas de treino e também de competição. E eu acho que um outro ponto que trouxe bastante luz para os profissionais, né, da saúde mental é que esses jogadores que são jovens, muitas das vezes bem jovens, assim, sem ter muita experiência de vida, são jogados, né, numa arena, né, que não só tem a competição, mas também tem a torcida, né, os fãs. E as redes sociais hoje, pela facilidade, pela tecnologia, inclusive, né, muitas pessoas não aparentam ser quem elas são de verdade, porque elas estão atrás de um nick, atrás ali de um apelido, e elas criticam, elas ofendem, elas são agressivas, né, quando o time perde ou quando o jogador não performa quanto deveria, né. E isso, obviamente, se você é criticado o tempo todo ali por qualquer que seja o motivo, você vai ter ali sua confiança deteriorada ao longo do tempo. E esse profissional da saúde mental tem feito muita diferença. Eu lembro do caso ano passado com a Pen Game, que ganhou o primeiro split do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Todos os jogadores ali parabenizando, né, e celebrando junto com a psicóloga, que era a doutora Luciana, muito conhecida aí no mercado de esportes, né, psicóloga de alguns times. E a gente tem vários outros nomes, né? Pessoas aí como a Lê Dutra também, que foi psicóloga do COB, que hoje também já participou de alguns times, eu acho que o Red Kennedys, tem profissionais bastante já focados, né, na saúde mental dos jogadores de esportes. Eu vejo uma carreira bastante promissora, assim, na verdade. Muito interessante, assim, como que esse mundo está se desenvolvendo, né? O esporte é esporte. Se a gente olhar para essa ótica de profissões, né, e de profissionais envolvidos na saúde do atleta, acho que sim. O esporte também é entretenimento, mas também é muito esporte tradicional nesse sentido, de preparo. Uma coisa boa de acompanhar mais de perto, desde 2018, é realmente o surgimento de algumas profissões, principalmente, como falei já lá atrás, principalmente nos esportes, que está trabalhando essa profissionalização, é justamente o surgimento de algumas de pessoas, né, em áreas diferentes, deixando apenas de ser jogador,
o pessoal da parte criativa, o pessoal que gerencia a organização, mas não, abrindo um leque de profissionais para outras áreas, e a psicologia é justamente uma dessas áreas, e não só psicologia relacionada com o desempenho dos atletas, que vai fazer parte ali da equipe técnica que dá todo o apoio aos atletas nos diversos jogos que uma organização tem, mas também profissionais de psicologia que focam não na parte clínica, não na parte de atendimento e de entendimento da mente ali dos profissionais, mas também pessoal de psicologia relacionado com a parte de RH das empresas, a parte de recrutamento e de seleção, porque é uma outra área que eu vi aparecer profissionais nessas áreas, vi empresas começarem seus setores nessa área, setores de RH e contratação, porque realmente lá atrás era uma pessoa ou duas que gerenciava tudo dentro de uma organização, que fazia as contratações, que fazia a seleção ali daqueles perfis para trabalhar na sua organização, mas aos poucos eu fui vendo realmente o surgimento de setores profissionais, não apenas mas uma equipe para cuidar da seleção de pessoas, para cuidar dos profissionais que estão ali dentro da empresa e todos os assuntos relacionados com recursos humanos. Então, tem isso em mente, que não é só, pelo menos especificamente dessa pergunta de psicologia, tem essa área do cuidado com os atletas, mas também tem essa área um pouco mais puxada para a parte administrativa. Excelente as colocações. E até legal que penso que até dá um gancho para o nosso outro e até o último tema, né, dentro desse assunto do querendo alongar, porque até as dúvidas, né, vindas ao longo aqui do chat, eu sei que são perguntas até dedicadas aos professores, muitos que estão, né, dentro aí do nosso curso da 4ª edição de gestão dos esportes, principalmente geração de conteúdo, trabalho com o stream, como desenvolver, né? Então, eu sei que vai ser muito rico essa troca de ideias e o desenvolvimento com os profissionais que ali vivenciam o dia a dia e vão colocar suas ações, dicas, isso é muito legal. Mas esse último tema que eu quero dividir com vocês é aquilo um pouco, né, que eu falei lá no início, de como, acima de tudo, falando de oportunidade de trabalho, de oferecer algo à sociedade, desenvolver a minha organização, a minha carreira como streamer, como desenvolvedor, etc. Um desafio nosso que é fundamental para agora, em 2022, são as transformações que a sociedade está passando. E de um jeito ou de outro, seja forceps ou não, seja com situações que nos chocam, mas que sirvam de exemplos e que coloquemos essas ações para nunca mais serem repetidas. Diversidade, inclusão e respeito em geral tem que ser do dia a dia. Mas eu ainda cresci, né, ainda falando da minha experiência, quando antes em esportes, ou uma vida do dia a dia do trabalho, as ações eram sempre destinadas aos profissionais de recursos humanos, eles que, né, as normas da indústria. Mas hoje, onde o mercado que você é a sua própria empresa, você é seu próprio canal de comunicação, ou a sua organização lidando com jovens que querem construir uma carreira, querem ser streamers, pro players, etc., né? Aonde eu quero chegar? Às vezes parece que determinadas organizações ou ações não tem aquele profissional que poderia... Qual é a função dele? Olhar qualquer ação de um clube e falar, gente, isso não vai dar M? Sabe? Antes de você falar alguma coisa, antes de você pensar que sabe, domina do assunto, reflita. E muito do nosso último curso de diversidade e inclusão, onde eu falei que cada aula era um determinado soco no estômago para uma reflexão interna como pessoa e nós para a sociedade, queria entender de vocês como o mercado, vocês olham, estão necessitando ou até buscando esses profissionais que entendem que diversidade, inclusão, é você contratar profissionais, porque precisamos de profissionais negros, profissionais
especiais não é simplesmente um favor ou qualquer outro nome que se diz com pena. É uma reparação, é uma adaptação para o mundo. Queria saber de vocês como vocês olham esse mercado e o quanto é importante entender, quem ainda não está a par, o quão fundamental é para que não ocorra, às vezes, que nem falei, que pode acabar com não só com a sua carreira, mas empregos, pais e mães em busca do seu ganha-pão, né? Isso pode ser para uma organização, para o dia a dia. Queria o entendimento de vocês para essa visão de mundo que é fundamental cada vez mais. Vou começar aqui bem rapidinho, então. Eu acho que o compromisso com diversidade e inclusão, ele é um compromisso inegociável, né? Hoje em dia. E, na verdade, pluralidade é uma palavra, né, que está muito em alta também, mas ela é necessária. Eu acho que foi muito o que você falou, João. Você falou muito bem, né? Eu acho que a gente tem que ir além dessa questão da cota, né? É a questão de realmente oferecer oportunidade, fazer essa reparação, né, dessas comunidades, desses profissionais que viveram muito tempo à margem, né? São minorias e que precisam de oportunidade. Então, iniciativas como a da Magalu, né, que criou um projeto de trainees ali para pessoas pretas, achei incrível. E mesmo assim, né, existem as pessoas que falam, não, isso aí é racismo também com os brancos. Cara, não existe isso. O que existe é você ser antirracista. Não existe racismo reverso, né, que as pessoas falam, né? Eu, como pessoa branca, né, eu nunca tive nenhum problema de entrar em algum lugar. Ninguém nunca me olhou torto entrando em qualquer lugar, né? Eu nunca vivi isso. Então, é um absurdo você falar que existe racismo contra pessoas brancas. Então, esse tipo de conhecimento precisa ser divulgado, precisa ser compartilhado. E a gente só vai conseguir aprender realmente a viver em sociedade trazendo mais pessoas que vivem essas realidades para perto da gente. Então, eu cada vez mais tenho tentado, como pessoa e como profissional, levantar essa bandeira para onde eu passo, de buscar iniciativas que consigam alavancar, consigam amplificar essas vozes que não são ouvidas. Não vou ficar me promovendo aqui, são exemplos, mas existe muita coisa para se fazer ainda. E espero que influenciadores também, que eu acho que é um ponto importante, né? As pessoas que têm a capacidade de influenciar pessoas, formadores de opiniões, que hoje eles são, né? Porque eles negociam hoje a principal moeda do futuro, que é a moeda da atenção, né? Então, hoje tudo está em volta da atenção que a pessoa está dedicada a algum assunto, né? Netflix, em 2018, disse que o principal concorrente não era Hulu, não era Prime Video, era Fortnite, que as pessoas ou assistem uma série ou jogam. Então, eu acho que esses influenciadores têm um papel muito importante também de disseminar esse conhecimento, e essa responsabilidade também cabe a eles, né? Eu acho que a situação que aconteceu no Flow, né, que a gente não vai repetir, aconteceu por conta de pressão, mas aconteceu também num momento muito necessário assim, de quebra, né? Você não pode compartilhar desinformação, você não pode compartilhar fake news sem que haja consequências, né? Então, eu sou sempre otimista, né? Eu acho que a gente sempre tem oportunidade de desenvolver um caminho melhor, e o principal objetivo, acho que é trabalhar nisso, né? Acho que vale a pena mencionar uma felicidade muito grande de trazer o João Vila Savatin para o curso. Eu trabalhei com ele no TikTok. Ele é um cara incrível, membro da comunidade LGBTQIA+, e tem uma visão muito boa de como a gente consegue integrar game e diversidade, né? E por que é tão necessário promover a diversidade nesses ambientes digitais, né? E aí ajudar a exterminar, né, os preconceitos, homofobias, transfobias e todas as formas agressivas que a gente vê hoje na internet, porque, né, jovens se expõem atrás de nicks, né? E você não pode achar eles, né? Eles estão protegidos ou acham que estão protegidos. Então, acho que é uma responsabilidade nossa também, né? De poder aprender e poder colocar em prática formas de você trazer e criar um mundo mais diverso. Complementando, só com a diversidade dentro das empresas, e principalmente a diversidade nos cargos de decisão, de planejamento ali, de estratégico, é que as coisas vão mudar dentro daquela empresa. Porque se for
um estúdio de jogos que só vai ter homem hétero, branco, a mentalidade de todo mundo dentro daquela empresa vai ser regida por aquele pensamento daquele grupo específico e nichado. Então, se você quer conversar com toda uma diversidade que é público-alvo de determinado jogo de esporte eletrônico, de determinado jogo que é desenvolvido aqui dentro de alguma empresa dentro do Brasil, então você precisa ter todas as pessoas guardadas as proporções de contratação, mas você precisa ter a visão daquelas pessoas dentro daquela empresa também para dar opinião e dar sugestões e direcionar também pensamentos e moldar o pensamento de alguns pensamentos errôneos de algumas pessoas que já estão dentro daquela empresa. Então, só com a diversidade é que isso vai ser alterado e vai ser mudado. E, felizmente, e às vezes infelizmente, eu tenho visto que tem aparecido cada vez mais as empresas tendo um discurso dentro da indústria de jogos, tendo esse discurso de contratação de diversidade, mas infelizmente nem sempre é o que acontece na prática quando pessoas, enfim, diversas pessoas comentam sobre processos seletivos em que não são de fato diversos, e quando entram na empresa veem que os colegas de trabalho também não são diversos e são aquele público igual, como eu comentei agora há pouco. Então, espero que isso saia realmente do discurso, da descrição de trabalho, de vaga de trabalho, que tem muitas vezes lá no rodapé, na parte de baixo, um parágrafo bonito falando sobre diversidade e inclusão, mas que isso realmente saia do discurso e parta para a prática, porque já não dá mais para ser assim. Excelente. Obrigado por as opiniões de vocês. E até uma ressalva, né? Porque é lógico, às vezes quando se fala e não se convive, ou vamos falar sobre o problema da transfobia, o que passam transexuais. Quando não se tem um transexual para expor, fica muito fácil, até soa falso, e não é isso. É apenas uma reflexão mesmo para analisarmos e refletirmos sobre o ano que estamos passando e as reflexões de colocar dentro desse universo dos esportes, da gestão esportiva em geral, para que seja mesmo uma indústria com ética, com respeito e união. E até mais um ponto, é lógico que fica apenas a nossa querida Cíntia como única mulher dentro do curso. Claro que não é nosso propósito fazer isso e colocar apenas homens, cis, héteros, de jeito nenhum. 2 pontos. Claro que o grande desafio é alinhar as agendas desses grandes profissionais, colocar num dia, compactar dentro de uma semana esses grandes nomes para um curso, que esteja ali, coincide dentro de uma semana, mas saiba que dentro do nosso propósito de diversidade e inclusão, e querendo mesmo fazer essa missão do cenário dos esportes, algo inclusivo e de mudança, de ruptura mesmo da sociedade, mal o curso já começa aqui, mas já falo que fiquem atentos para novidades ao longo do curso. A você que vai estar acompanhando conosco, estará participando, fique atento que virá novidades, que a questão é essa. É colocar, desafiar tudo que é de ruim para essa sociedade que estão querendo impor. Vamos impor como? Com trabalho, revolucionando mesmo as ações. E eu não quero me alongar, eu gostaria que os senhores dessem suas considerações finais. Eu aqui só um breve agradecimento, depois falo só para dar o tchau, mas longe de mim querer falar mais do que vocês e colocar aí o conhecimento. Fica aqui a nossa gratidão mesmo. Primeiramente, depois eu agradeço a cada um que está assistindo, mas quero as considerações de vocês aí, há muito que contribuíram e dedicaram o seu tempo precioso para contribuir com essa aula aberta e startar mais uma nova temporada, aí a 4ª temporada do curso aí, Gestão dos Esportes TH360. Eu acho que só agradecer pela oportunidade de poder falar, de poder contribuir com as pessoas que são interessadas, que querem aprender um pouco mais.
Eu devo muito às pessoas que me ensinaram, a pessoas que tiveram essa paciência comigo, mesmo já tendo algum tipo de bagagem profissional, eu não conhecia os pormenores, as pessoas, né, os processos, e algumas pessoas tiveram essa paciência, tiveram esse carinho em me ajudar. Então eu tenho essa, essa, essa vontade também de contribuir dessa forma. Então, para quem quiser conversar no LinkedIn, eu estou lá, Gui Barbosa, superativo, compartilho notícia do mercado, todo o Twitter também, Gui_LGZN, inclusive, né, a THE está sendo, né, o primeiro lugar aí que eu estou falando publicamente que estou saindo do TikTok, liderava ainda lidero, né, a área de games na América Latina, mas em fevereiro termina esse capítulo para ir para uma nova empresa chamada Base, focada em tecnologia Web3 e blockchain. E quem quiser, enfim, conversar, falar um pouco sobre perspectivas de carreira, ideias, super disponível, só me acessar. Agradecer ao Márcio também, pelo ter aceito o convite de participar desse bate-papo. A gente sempre se falou ali de forma intermitente ao longo dos anos, e é legal de poder estar próximo, né, num evento tão importante quanto é compartilhar conhecimento. E agradecer as pessoas, né, que estão aqui assistindo a gente e que vão assistir depois, né, através do VOD. Muito obrigado aí, THE também. E é isso. Muito boa sorte a quem vai iniciar o curso. E precisando, a gente está por aqui. Bom, obrigado também o convite, Juari. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade de falar aqui. Não são muitas as vezes nesses últimos 3 anos que eu tive a oportunidade, falei em alguns eventos, enfim, mas é sempre bom estar aqui presente e conversar um pouco com quem tem interesse em trabalhar nessa área, com quem quer conhecer um pouco mais. E também estou sempre disponível, como eu sempre falo, tenho a minha DM lá do Twitter, sempre está aberta, Colômbia Márcio lá no Twitter, no LinkedIn Márcio Medeiros, tentar me encontrar lá pelo perfil da Hitmarker também dá para encontrar. E no próprio perfil também da Hitmarker Brasil, sou eu que respondo por lá. Então, quem tiver mais alguma dúvida, se algo não ficou muito claro, quiser conversar mais sobre qualquer outro assunto que a gente até nem tocou aqui, também estou à disposição e espero só que vocês tenham sucesso nessa nova edição do curso Juari, que venham outros mais para a THE. Ok, isso, muito obrigado. Sem palavras, mas assim, não é só tentando ser o mais rápido possível nesse sentido. Primeiro, desculpa se eu alonguei e fugi algum dos temas que não eram propostos da matéria, mas era importante colocar, ser, né, claros, concisos e éticos em todos os sentidos. E nessa desafio de mudança de sociedade, de estrutura de um cenário e do mercado, um desafio nosso colocarmos, né, as coisas limpas e em práticas. Mas eu quero muito fazer só uma série de agradecimentos mesmo. Primeiro, novamente, não posso sempre faltar aos profissionais de saúde, que batalham tanto, que contra não todos e todos, de jeito nenhum, contra uma minoria barulhenta, incômoda, mas que estão ali dia após dia. Nossa eterna gratidão a vocês que proporcionam situações como essa de estarmos aqui e desenharmos o futuro, o presente e o futuro. Muito obrigado mesmo. Bom, aos pioneiros do cenário, né, dos esportes, quando eu falo que o Gui nos proporcionou e ele fala que tem ainda quem proporcionou a ele, é legal que há uma história e alguém ali falou que sozinho não consigo fazer, tenho que disseminar o conhecimento, tenho que compartilhar e fazer por onde transmitir. Agradeço a vocês, então, que começaram lá e queremos aqui representar e honrar tudo isso que vocês começaram, né? Nossa gratidão. Bom, começar os professores do nosso curso, né? Que eu falei que vão dedicar seu tempo, seu conhecimento para que enriquecemos mais nosso portfólio, nossas skills e continuamos a fazer rodar essa indústria, né? E que seja cada vez mais lucrativas, de vitórias, de sucessos a todos, né? Claro, Márcio, Gui, que estão aqui nessa aula aberta inaugurando, Murilo, né, da THE 360 aqui proporcionando essa transmissão maravilhosa, apesar dos pesares que eu consegui desenvolver, atrapalhar um pouco, ainda conseguiu se superar, parabéns, Murilo, por me aturar aí e desenvolver. É lógico, a vocês que já estão conosco, que acreditaram no nosso projeto, na nossa missão, já estão aqui aguardando para segunda-feira, nossa primeira aula, começando aí, né? E a você que ainda não está conosco, espero que dentro dessa aula aberta, dessa explicação,
que está assistindo agora ou vai ver daqui a pouco, acompanhando, sinta-se bem-vindo, seja bem-vindo, faça parte desse grupo que quer revolucionar, fazer algo pelo cenário dos esportes e da indústria em geral. A intenção é fazer história, desenvolver. É como disse lá atrás, o que o esporte em geral eu infelizmente não consegui praticar, os esportes possibilitaram para mim e hoje tento contribuir de um modo. E quero muito que vocês façam, estejam nos futuros eventos presenciais e, como eu disse lá atrás, quem sabe vocês possam ver algumas coisas bizarras, como um papo que o Gui presenciou, quem sabe vendo essa pessoa aqui conversando em finlandês. É uma coisa assim rara, está aí no histórico, será que é uma lenda urbana? Mas são situações como essas que fazem dar muita risada, mas saber que estamos vivenciando, fazendo algo pelo cenário. Não sei se você lembra, Gui, mas muito obrigado por ações como essa, viu? Até derrubei aqui de emoção, mas situações como essa que fazem eu olhar e falar obrigado por fazer parte desse cenário, viu? Eu lembro, obrigado. João. Quer só um breve adendo sobre isso? Eu lembro, cara. Acabei conseguindo organizar um campeonato com uma desenvolvedora finlandesa chamada Critical Force para um jogo chamado Critical Ops. A gente organizou um campeonato de comunidade lá no GG Sports Bar e as pessoas, né, da desenvolvedora vieram para o Brasil, finlandeses, né? E o João ali, super, né, com a sua flexibilidade de sempre, né, arrasou ali no finlandês com o pessoal. Muito legal, João. Vamos deixar então para um dia, vamos se reencontrar em breve, graças aos profissionais com que vacina salva, nos curam e a gente vai estar bem para a próxima. Gente, em nome da THE 360, dos professores do curso Gestão em Esportes, meu sincero muito obrigado e até segunda-feira. Espero vocês. Vamos fazer acontecer. Gente, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.